Nós começamos o Liberdade de Opinião conversando com o advogado criminalista Tiago Anastácio, que hoje e amanhã vai substituir o jornalista Sidney Rezende, que está de folga e volta ao quadro na próxima segunda-feira. Bom dia, Tiago, seja muito bem-vindo, um prazer falar com você de novo. Tudo bom, Luciana? Como é que você está? Vamos quebrar o gelo. Me deixa mandar um abraço para o Sidney, que deve estar descansando agora no bom Rio de Janeiro. Merece o Sidney. Podia estar um pouquinho mais de calor lá para o Sidney, mas ele merece esse descanso. Abraço para você, Sidney. Bom, o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, preso por decisão da CPI da pandemia, pagou fiança no valor de R$ 1.100 e foi liberado durante a noite de ontem. A prisão foi pedida pelo presidente da comissão, como falamos aqui, o senador Omar Aziz, que acusou o ex-diretor de mentir durante o depoimento. A ordem foi dada após áudios do celular de Luiz Paulo Dominguete serem revelados pela CNN e colocarem em xeque a versão de Roberto Dias de que foi acidental o encontro em que Dominguete afirma ter recebido um pedido de propina. Vamos ouvir. Rafael, tudo bem? A compra vai acontecer, tá? Nós estamos na fase burocrática. E em off, só você sabendo, quem vai assinar é o Dias mesmo, tá? Caiu no colo do Dias e a gente já se falou, tá? E quinta-feira a gente tem uma reunião para finalizar com o Ministério. Eu queria ver se vocês combinaram alguma coisa para encontrar com o Dias. Rafael, acabei de sair aqui do Ministério, tudo redondinho. O Dias vai ligar para o Cristiano e conversar com o Herman, né? Ainda hoje, tá? Ele tá afinando essa compra em várias reuniões aqui, já cientificando a turma que a vacina já está à disposição do Brasil, tá? Então ele vai ligar para o Cristiano, aí o Cristiano e o Hermes se acertam com ele lá como é que vai ser esse processo de compra, documentação, pagamento. Se o pagamento for AstraZeneca, melhor ainda, viu? Tiago, como é que você avalia o depoimento do Roberto Dias à comissão e os áudios? Você, na sua opinião, comprovam o falso testemunho do ex-diretor do Ministério da Saúde? Então, Luciana, é aquela história, parece que nós estamos perdendo um pouco do senso de ridículo no Brasil. Como é que um depoente começa falando que foi tomar um chopinho e de repente apareceram 400 milhões de doses da vacina, que nós não tínhamos sequer contato com ela. Vamos nos lembrar do que o que a CPI já descobriu, que a Pfizer estava atrás do governo brasileiro há muito tempo e nós sequer respondíamos aos e-mails da Pfizer, mas as vacinas apareceram num chopinho em um shopping em Brasília. Mas é claro que não, né? Aí vem o bom jornalismo, vem a ideia da liberdade de imprensa, pela nossa amiga Daniela Lima, que lança e descobre e lança a público esses áudios que são usados imediatamente pela CPI. Nós perdemos a vergonha na cara, o senso de ridículo já foi afastado no Brasil há muito tempo e, de repente, nos encontramos com uma prisão. Com uma prisão feita na verdade não, né? Decretada, a voz de prisão sido lançada pelo presidente da CPI, Omar Aziz, num momento ruim, porque desfoca o trabalho da CPI, mais do que desfocar o trabalho da CPI, gera burburinho, gera judicializações que certamente virão para os próximos depoentes, que irão se precaver de atitudes assim, e o mais importante, confunde a população brasileira, confunde a cidadania brasileira. Por quê? Você viu, Luciana, que o presidente Omar Aziz afirmou que o depoente tinha jurado falar a verdade. Esse termo sequer existe no Brasil. Não existe um juramento como acontece nos Estados Unidos e nos filmes que nós assistimos na televisão. Jurar é com a mão na Bíblia. Jurar é tomar a Deus como testemunha. Coisa que nós não temos no Brasil. O que nós temos são compromissos cívicos, civis, de dizer a verdade. E depois ele é preso em flagrante delito por perjúrio. Esse crime não existe no Brasil. Existe o crime de falso testemunho. É óbvio que o presidente Omar Aziz estava tentando, e aí de forma muito inteligente, dizer à população do que se tratava. E como a população acha que o sistema de justiça brasileiro e os julgamentos são como os dos filmes, ele tentou traduzir isso. Só que aquele é um ato formal. Na formalidade do ato, no dizer em público, o presidente prende em flagrante delito por um crime que não existe. Se estivéssemos numa delegacia qualquer,
Não que alguma delegacia seja qualquer, elas são relevantíssimas. Isso talvez não gerasse tanto problema. Agora, numa das casas legislativas, se afirmar que alguém está sendo preso por um crime que não existe, fica um pouco feio, né? Então a prisão não foi legal, é isso? A questão, Luciana, e aqui é muito importante essa sua pergunta, é nós recortarmos e dividirmos as coisas. Seria o caso de prisão? Talvez. Talvez. Eu tenho um certo desconforto de imaginar que uma investigação que ainda está em andamento possa sedimentar se algo é verdade ou é mentira. Mas esse é um problema técnico-jurídico. Vimos uma mentira? É claro que vimos. A questão é, por que o do depoente de ontem? E não o da médica que mentiu, não do antigo assessor da presidência da República, que não foi preso porque as filhas estariam vendo o pai na televisão. Qual é a razão pela qual ontem prendeu-se alguém que, sim, mentiu, está comprovado que ele mentiu, convenhamos, né, Luciana? Mas outras pessoas que surfaram na mentira não foram presas. No direito nós chamamos isso do ato discricionário. Aquele que tem o poder de polícia, que é o presidente da CPI, ele tem o poder de decidir isso. Mas sempre vai ficar a pergunta, porque obviamente já judicializaram essa questão. Quando que se decide pela prisão ou não? E aí, Luciana, vale um elogio, porque nós criticamos, mas também nós temos a obrigação cívica e moral de elogiar. Prestem atenção na postura do senador Alessandro Vieira. Ele, que é um profissional da investigação, veio da Polícia Civil. Vejam a qualidade das perguntas que ele faz. Percebam que não existe cunho político. Existe sempre aquilo que o jornalista busca, né? Os tais 5 Ws. O que, quem, quando, aonde, por quê. Mas baseado no quê? E é isso que é importante. A CPI, quando nós estamos vendo ela pela televisão, aquilo não acaba simplesmente pelos discursos. Obviamente que alguns discursos parecem daqueles políticos das novelas do Dias Gomes, né? Aquela figura ridícula do político que faz discursos com cabelo pintado. Não, não é nada disso. Mas percebam a qualidade das perguntas, porque a CPI, quando ouve alguém, e isso acontece não apenas na CPI, mas em todos os atos investigatórios, que são da polícia e também do Ministério Público, assim como no mundo judicial, todas as perguntas são feitas para confrontar documentos. A CPI está atrás de contradições e revelações sobre os milhares e milhares de documentos que já tem. Então, lembrem-se, o que nós vemos é só 10 ou 15% do que de fato a CPI tem. Tá certo, Tiago. O pedido de prisão feito pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz, foi alvo de críticas de alguns parlamentares governistas. Nós comentamos aqui, a defesa de Roberto Dias decidiu, segundo a apuração da analista de política da CNN, Thaís Arbex, acionar o Supremo por abuso de autoridade por parte de Omar Aziz. Vamos ver o que o presidente da comissão disse logo depois de decretar a prisão de Roberto Dias. Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu estiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil. Porque nós estamos aqui pelo Brasil, pelos que morreram, pelas vítimas hoje sequeladas. Nós não estamos aqui para brincar, não, de ouvir historinha de servidor que pediu propina. Isso que está acontecendo não vai acontecer mais. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada. Tiago, nós falamos aqui sobre a legalidade da prisão. Agora eu quero falar sobre abuso de autoridade. Houve abuso de autoridade por parte do presidente da CPI, o senador Omar Aziz? Não, Luciana, não. Olha, Luciana, eu fico muito triste de ver essa cena. Sabe por quê? Porque sempre que a gente acompanha a CPI, primeiro, isso daí parece que vira um grande show. E o foco da investigação, e é por isso que eu citei o senador Alessandro Vieira, o foco é perdido. Depois, o que é perdido? Dinheiro público. Enquanto esses senadores estão fazendo até um trabalho muito bom,
Mas quando eles perdem o foco e viram a notícia por causa da prisão, fazem o discurso A, B ou C, seja contra o governo ou a favor do governo, embora uma investigação não devesse ter pelo menos um lado, deveria ir atrás de verdades, e verdades têm aparecido, nós perdemos o foco e aí o que acontece? Nasce a questão política. Começa todo mundo a ficar com a pulga atrás da orelha. Por quê? Opa, por que prendeu esse daqui agora? Não, eu estou fazendo isso pelas vidas que foram perdidas. Perfeito. Mas, antes de mais nada, é um ato que deve ter consequências. Nós devemos buscar ter uma finalidade para cada uma dessas ações. Agora, dizer que o presidente da CPI, embora eu discorde que alguém deva ser preso antes do final de uma investigação, porque a verdade ainda não surgiu. Qual é a verdade, Luciana? Nós não sabemos ainda. A investigação serve exatamente para se descobrir a verdade. Eu, por exemplo, vou te dar dentro da minha experiência de criminalista. Eu aguardaria e depois indicaria para a Polícia Federal ou Polícia Civil, a depender, que essa pessoa fosse investigada e denunciada por falso testemunho. Mas eu não esvaziaria a boa investigação que está sendo feita com um ato como esse. Agora, discordar que ele tenha sido preso, discordar que outras pessoas já deveriam então ter sido presas, porque se o critério é esse, que o critério seja sempre um critério. Outra coisa é dizer que houve abuso de autoridade. Por quê? Porque, primeiro, o presidente Omar Aziz tentou traduzir para a população, usando o termo perjúrio, o que na verdade é um falso testemunho. Segundo, é do poder de polícia dele fazê-lo. Existe uma divergência entre eu e o presidente Omar Aziz que é técnica, mas ele poderia fazê-lo diante de um flagrante falso testemunho, que ficou evidenciado graças ao trabalho da Daniela Lima, graças ao trabalho do bom jornalismo da CNN. Então, dizer que há abuso de autoridade não me parece o caso. A prisão é ilegal? Eu não posso dizer isso. Posso dizer que ela é indevida, que ela atrapalha e ela demonstra uma ausência de critérios. E o que precisamos no Brasil, Luciana, você sabe disso, minha amiga, é de critérios. Nós precisamos, de uma vez por todas, separar joio do trigo. Que a lei que faça força contra um, faça força contra todos. Uma lei que não seja de circunstâncias políticas, mas uma lei que todos nós saibamos que estamos protegidos por elas, mas também que possamos impor essa lei a todos. E não importa qual é o partido. Então, eu fico muito preocupado porque nós estamos colocando a política, e é óbvio que não conseguiríamos escapar disso, a política está acima da investigação, como muitas vezes a política está acima da justiça. É uma pena. Tiago, falamos bastante do dia de ontem, que vai reverberar no dia de hoje, e daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a CPI da pandemia retoma os trabalhos com depoimento da Franciele Fantinato. A enfermeira e epidemiologista pediu para deixar o cargo de coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. A publicação da exoneração dela constou no Diário Oficial da União de ontem, bem pertinho. Tiago, eu quero saber de você qual é a expectativa para o depoimento da Franciele após aquele dia tenso que a gente falou bastante aí da CPI ontem. Muito difícil pensar em algum panorama nessa quentura dos acontecimentos, né? O último depoente estava preso até algumas horas atrás, até pagar a fiança de R$1.000 e poucos. Agora ela que já tem um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal, que convenhamos, né? Não é mais necessário conceder habeas corpus, os senadores devem ter o conhecimento técnico suficiente, porque, repito, é uma das casas legislativas. É necessário conhecer a Constituição da República dentro de uma casa legislativa. Se a pessoa está investigada ou se passará por assuntos que podem incriminá-la, é do direito dela. E aqui nós não estamos num julgamento de igreja, nós não estamos num julgamento religioso, moral. Nós estamos falando de exercício do Estado de produzir provas. Estado que, quando produz provas, vai melhorando a produção de provas ao longo do tempo. Quando uma pessoa está nessa situação, a gente precisa parar de ficar também abarrotando os tribunais para que os tribunais declarem direitos que são mais do que claros, como de pessoas investigadas não precisarem falar. E, mais
importante ainda, que volta ao tema, Luciana, finalidade. Se ela decidir silenciar, que nós não percamos o dia inteiro, convenhamos, com senadores fazendo perguntas e ela falando, não, eu não vou falar nada. É dinheiro público que é jogado fora. O espetáculo deve ser o do resultado da investigação e não a investigação em si. Parece que nós estamos vivendo um Vasco e Flamengo todos os dias nesse Brasil, enquanto o trabalho de formiguinha, o trabalho da análise dos documentos, da confrontação inteligente dos depoentes ou até dos investigados, isso daí não é aplaudido porque não é percebido. O que vale é o show, o que vale é o aplauso, o que vale são os likes, o que vale é o Twitter, é o Instagram. É uma pena que isso aconteça. Minha perspectiva do que acontecerá hoje é que ela silenciará. Se não silenciar, nós teremos todos aqueles discursos. O senador Marcos Rogério fazendo aquele papel de Dias Gomes, de político de Dias Gomes. Encontraremos mais aquele senador do Sul, o que fala da atriz pornô e da cloroquina que a atriz pornô fez a pesquisa, falando mais alguma barbaridade. Aí o que é contrário ao governo, falando que até que enfim foi desvelado o maior esquema de corrupção da história. E nós estaremos presos à questão do espetáculo e não ao resultado da investigação. Que é para isso que nós pagamos. É por isso, Luciana, que nós estamos interessados na CPI, porque nós queremos entender por que não houve vacina, por que não responderam a Pfizer, por que os filhos do presidente Bolsonaro, ou o filho específico, o da mansão de 6 milhões, aparece na CPI para tumultuar. Nós queremos entender tudo isso, mas nós precisamos ter foco. Sem foco, uma investigação vai para a lata do lixo, assim, rapidinho. Olha, eu nem posso emitir opinião aqui, mas eu vou dizer que Vasco e Flamengo não é meu clássico favorito. E vou seguir para o próximo assunto, Perfeito. Então. Acontece. Acontece. O presidente da Câmara, Arthur Lira, descartou a possibilidade de votar a reforma tributária antes do recesso parlamentar. O texto tem pontos polêmicos que foram comentados pelo ministro da Economia. Paulo Guedes afirmou que rico, abre aspas, deveria ter vergonha de não pagar imposto, fecha aspas. Vamos ver. Não adianta você jogar os impostos em cima de 30 milhões de brasileiros com renda relativamente baixa. Enquanto, do outro lado, 20 mil proprietários de capital receberam 400 bilhões de dividendos e tiveram uma isenção de 50 ou 60 bilhões. Então, o que nós fizemos foi vamos tributar os rendimentos de capital em aproximadamente 60 bilhões. 40 nós devolvemos para as empresas e 20 nós exoneramos o assalariado de baixa renda. Não tem problema nenhum ser rico, não pode ter vergonha de ser rico. Tem que ter vergonha de não pagar imposto. Tiago, na sua avaliação, a tributação de dividendos é mais justa do ponto de vista econômico e social? Lu, eu estou me lembrando aqui de um dia que, por causa do grande debate, o nosso querido general Heleno me chamou de esquerdopata. Hoje é o dia de retribuir. Tá comunistinha esse Paulo Guedes, hein? Que figurinha engraçada. Então agora, os nossos liberais que chegaram ao poder, junto e avalizados pelo poder do Paulo Guedes agora vai decidir taxar as grandes fortunas. Proposta, em regra, de partidos progressistas. Algo que os economistas de plantão, de YouTube, de internet em geral, diziam ser uma barbaridade, uma ideia retrógrada, mas que absurdo. Mas parece que a ideia vem por esse governo. Inclusive, eu estou encontrando, Luciana e caros telespectadores, uma verdadeira loucura, né? Eu já vi governos de esquerda ganhando poder pela esquerda e tocando com a direita, e vi governos ganhando as eleições por serem direita, mas tocando com a esquerda. É o caso de agora. Nós estamos ficando cada vez mais confusos. Então agora todas as propostas, eu já vi Ciro Gomes falando sobre isso, já vi outros políticos de esquerda ou progressistas falando sobre taxação de grandes fortunas, tributação de dividendos, etc. Agora o Paulo Guedes veio com essa, anda um esquerdopata. Acho que o general Heleno deve ter mandado alguma mensagem para ele chamando de esquerdopata. Eu não entendi agora como é que fica a ideia da escola de Chicago, liberalismo, aquelas ideias de menor intervenção, porque são os ricos e o capital que gera movimentação dos dinheiros nacionais, que podem contribuir
para a queda da desigualdade e o final da miséria de tantos milhões de brasileiros, eu de fato estou confuso nesse momento. Mas é uma surpresa e nós sabemos que uma das torneiras que precisamos, porque é aquela história, né, Luciana? Nós precisamos fechar alguns ralos, que são gastos excessivos, não os que são necessários, que tem a ver com a finalidade do Estado que nós contratamos segundo a Constituição. Mas alguns ralos, como essa história de assessores demais, de funcionários de confiança demais, que sempre vão desbancar em rachadinhas, cheques de R$89 mil e etc., nós precisamos fechar esse ralo. Mas também precisamos abrir outras torneiras. E sempre se indicou, os economistas sempre indicaram, que uma das torneiras seria a taxação de grandes fortunas e a tributação de dividendos. Então me parece que o governo está tocando com a esquerda. Paulo Guedes, comunista, hein, Thiago? Esquerdopata, como diria meu amigo general Heleno. Esse daí você pegou pesado, Thiago. Muito obrigada, então. Obrigada, Thiago, pela participação aqui. Um abraço, querida. Um bom dia a todos. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.